divos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estou trazendo aqui pra vocês testando as canetas Touch. Então, espero que vocês gostem, espero que vocês também se inscrevam aqui no canal, compartilhem e deem o like, por favor, porque isso ajuda muito, tá bom? É isso, então bora lá pro vídeo. Olá, voltei aqui porque agora vamos desenhar no meu sketchbook aqueles insetos que eu estava querendo pra testar, as canetas novas. E é isso, vamos lá, bora lá. Vou colocar aqui embaixo o papel pra não atravessar, porque atravessou. Mas é isso, eu já imaginava que aconteceria isso, que faria isso, então é isso. Mas bora lá desenhar eles, porque eu estou ansiosa pra desenhar eles e também pra testar essas canetas aqui, porque eu estou com todas elas aqui, ó, aqui do ladinho. Olá, gente, perdão, vou me falar por aqui porque eu sou um pouco tímida, então a minha voz ia começar a ficar um pouco mais baixa e também não ia falar coisa com coisa, tá bom? Mas é isso. E, bom, agora estou começando a fazer o rascunho do inseto que eu tava pensando em fazer. Falando agora um pouco dos insetos que eu irei desenhar. Bom, eu acho insetos interessantes, mas ao mesmo tempo eles, pra mim, são criaturas meio estranhas, então eu tenho um pouco de medo deles. Eu respeito eles, mas eu não quero que cheguem perto de mim. Eu tenho medo, eu corro toda vez que eles aparecem perto de mim, ok? E aí tem mais alguém que também se identifica comigo porque é complicado, ok? Mas eu acho interessante por conta da pintura, por conta da coloração deles. Eu acho que vai ser crucial pra esse desenho de hoje. Olá, voltando aqui pra falar que eu estou muito ansiosa pra testar esses marcadores, porque eu quero muito saber como é que eles são, como é que eles reagem, né, no papel e tudo mais, se eles provavelmente vão borrar ou não. Mas é isso. Também eu estou um pouco ansiosa pra ver o resultado final, porque realmente eu quero muito saber. Eu sei que esses marcadores, eles são interessantes para quem tá começando a ter o hobby de pintar. Então, é bom, é interessante como um primeiro contato para esse tipo de material. Nessa parte agora irei cortar pro próximo desenho que irei fazer do inseto, nessa parte aqui. Então, vocês irão ver o processo dele completo agora. Falando aqui o quão eu acho bonito libélulas. Libélulas são criaturas muito incríveis e mágicas. Na minha visão, elas são muito bonitas. Mas eu ainda parto daquele princípio que eu não gosto de nenhum inseto chegando perto de mim. Mas é isso. Mas as libélulas realmente são um dos insetos que eu mais acho bonito. Pra mim, elas parecem fadas. E eu queria saber se vocês também acham, se vocês também concordam, ou se que tipo de inseto vocês gostam, ou se vocês também não gostam de insetos. Podem deixar aqui embaixo também na descrição falando sobre... e também se vocês querem que eu traga mais vídeos desenhando insetos ou sobre essa caneta, no caso, né? Eu acharia interessante também. Bom, agora esse desenho ficou assim. Eu fiz os dois, agora faltam mais um ou dois. Eu tava pensando em colocar mais dois, mas eu acho que vai ficar muita coisa nessa página, então possivelmente vai ser mais um. Eu também havia pensado em colocar outros detalhezinhos ao redor da página, como alguns escritos sobre o que é cada inseto e essas coisas, como havia já feito em algum outro. Aqui é esse desenho das alpacas que eu havia mencionado pra vocês. Foi numa época onde eu estava muito fissurada nelas, então eu achava muito bonitas. Ainda acho, mas hoje em dia é um pouco menos. Eu tava pensando em colocar desenhos assim e colocar também algumas coisas escritas, sinalizando o que elas são e tudo mais, como havia feito nesse crânio também. Então é basicamente isso que eu tava pensando em fazer naquela página. Bom, bora lá para o último desenho dessa página. Eu tava pensando em colocar mais dois desenhos, mas eu decidi colocar mais um para não encher muito essa página. Então é isso, vocês vão ficar agora com o processo do último desenho. Então bora lá! Acabei de fazer aqui os rascunhos dessa página e bom, eu gostei bastante dos rascunhos. Eu tinha pensado em fazer mais um, mas eu desisti porque senão ia ficar muito poluída essa página, então só 4 já tá ótimo. E bom, agora eu vou pegar aqui as canetas aqui do lado, porque eu vou começar a testar elas e é isso, bora lá.
Não sei se havia mencionado pra vocês, mas eu acho importante vocês primeiramente fazerem uma cartelinha testando todas as cores e a pigmentação de cada caneta, porque a tampa pode vir diferente da pigmentação da própria caneta, então é um ponto crucial pra testar elas primeiramente. E ficou assim a minha cartelinha. Não, eu não mencionei, perdão, gente. Essa parte é que eu fiz essa tabelinha aí de cores e levou horas pra fazer. Então elas sempre são muito importantes no processo do desenho, pra vocês saberem qual vocês vão utilizar. Bom, eu peguei essas duas cores aqui pra pintar primeiramente a libélula, porque na minha visão ela é mais fácil. Possivelmente talvez não seja, porque ela é um pouco menor que os outros, então isso seja um pouco complicado. Mas eu tenho que confessar pra vocês que eu já havia testado alguns deles, alguns kits com as canetas das minhas amigas, então era só esse contato que eu tinha. Eu não sei muito bem como mexer, então é isso, mas vamos lá. Confesso que pra mim é um pouquinho difícil, contanto que eu usei a ponta chanfrada, então perdão a quem sabe usar e tudo mais, porque eu não sei usar, mas isso eu vou aprender. Eu sei que é com a outra ponta, tá bom? Mas ela é até interessante pra quem tá aprendendo, pra quem tá começando a usar esse tipo de material. Eu gostei bastante do degradê que ela consegue fazer. Além de também eu aconselhar a você pintar antes da linha, pra ela conseguir preencher melhor, porque ela pode borrar, ok? Então é isso. E ficou assim o primeiro desenho. Essa libela ficou muito bonitinha, eu gostei dos tons mesclados que ficaram entre o roxo e o azul. Agora eu irei pintar provavelmente esse outro desenho aqui, que vai ser de um tom mais esverdeado. Então são essas cores que eu estarei mostrando aqui na cartela pra vocês. São os 3 tons que eu mais achei chamativo e bonitinho, então eu tava pensando em utilizar como principais pra esse desenho. Irei mostrar agora um pouco mais perto também a libélula e é isso. Eu gostei bastante de como ela ficou e eu tentei utilizar uma técnica mais rabiscada também pra dar um charme. Bom, agora eu comecei a pintar esse desenho. Eu estou utilizando um tom de amarelo e meio esverdeado para a primeira camada. É interessante porque posso primeiramente utilizar tons mais claros para depois poder mesclar com tons mais escuros e também poder fazer camadas com elas para escurecer cada parte. Então esse é um ponto positivo e interessante dessas canetas. Eu também utilizei tons mais escuros para passar por cima e juntar elas nesse caso, né? É algo interessante também que eu aconselho vocês a fazerem. Bom, agora irei falar um pouco dos prós e os contras da caneta Touch. E primeiramente os prós são que elas possuem cores vibrantes, elas conseguem preencher áreas grandes e também elas têm pontas duplas. Então tem uma ponta mais chanfrada e uma ponta mais pequena. Bom, e agora os contras é que ela pode possuir tinta que pode atravessar o papel, então eu aconselho a comprar folhas mais grossas para ela. Ela também é difícil de corrigir erros e também ela pode secar mais rápido e também pode vir no kit as canetas secas, então vocês têm que tomar cuidado com isso. Bom, eu voltei pra dizer que eu ia começar a pintar esse inseto aí, então eu cortei mais pra parte final dos detalhes dele. Então também eu pintei o outro desenho que tá ali, né, que sobrou no caso, então vocês vão ver totalmente feito e totalmente pronto agora na parte final. Nesse momento eu comecei a adicionar umas coisas para deixar mais bonitinha essa página, como estrelinhas, brilhos e tudo mais, o que achei que ficou uma coisinha muito fofa, muito pitiquinha, então é isso. Eu também adicionei algumas coisas escritas para, né, deixar mais vibes e tudo mais. Agora eu tô cortando aqui nessa parte pra avisar que eu vou mostrar pra vocês o desenho final deles, ok? E esse foi o resultado final dos desenhos com marcadores. E bom, esse aqui, ele deu uns meros probleminhas à parte e tudo mais, mas é isso. Ele deu no final. Eu tentei fazer com estrela, mas ficou uma bosta. Então eu mudei pra colocar as bolinhas mesmo, que já tem as pintinhas na própria, né? Nela própria. Então foi isso. Evidentemente deu pra consertar. É isso. Eu confiei no processo, foi basicamente isso. Então tá aqui, ó. Coloquei aqui as cores de marcadores que eu utilizei. Eu também coloquei os lápis que eu usei. Aqui os marcadores, todos e tudo mais. Aí eu fiz essas coisinhas pra deixar bonitinha essa página.
E é isso. Talvez eu me engrosse mais, tipo, algumas coisas, ou faça algumas coisas, mudanças, talvez bem pequenas. Mas é isso, ficou assim. Espero que vocês tenham gostado, é isso. Eu vou mostrar melhor, provavelmente, pra vocês. Mostrando aqui pra vocês agora um pouco mais perto, eu achei interessante porque cada um deles ficou de um estilo diferente, então tem algum mais desenhadinho, mais rabiscado, tem outros mais realistas. Eu achei muito foda, eu gostei bastante desse, esse foi meu preferido com certeza, esse é a Libélula, eles são os meus favoritos, eu gostei bastante, espero que vocês também tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários quais vocês tenham gostado mais desses desenhos, espero que tenha sido um vídeo informativo e bom e interessante pra vocês, então é isso, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem um like, se inscrevam no canal que é muito importante e deixem comentários também, então é isso, um beijo e tchau, até a próxima!